Paz do Senhor Jesus. Louvado e agradecido seja o nosso Senhor e Salvador das nossas almas. Vocês estão bem, queridos? Passaram um bom dia? Hoje para mim foi bem. Praticamente nós passamos o dia na presença do Senhor. Pela manhã tivemos o término desta campanha, onde Deus trabalhou maravilhosamente através dos servos, através dos louvores, através da palavra. Foi tremendo esta manhã aqui. E à tarde estive juntamente com os jovens, fazendo este trabalho deles, esse encontro deles, o qual foi muito edificante para nossas vidas. E a noite não tem sido diferente, na companhia dos irmãos, na companhia dos santos. O Senhor continua falando conosco. Por isso nós somos gratos ao Senhor, mesmo não merecedores, mas somos gratos ao Senhor. Abram as vossas Bíblias, meus queridos, lá no livro de Juízes. Presbítero em cada, agora Josué. Neste momento agora nós vamos falar de Juízes. Glória a Deus. Som, aleluia. Aleluia. Vou ser breve, microfone, eu vou ser breve. Livro de Juízes, capítulo 6. Do versículo 6 em diante. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da servidão e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, cuja terra habita. Contudo, não destes ouvido à minha voz. Diz assim o Senhor: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, cuja terra habita. Contudo, não destes ouvido à minha voz. Amém, queridos? Podem sentar glorificando o nome do Senhor. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, queridos, nesta noite, sobre o chamado. Deus tem um chamado para a sua vida. Amém? Quantos podem olhar para o seu irmão e declarar isso? Deus tem um chamado na sua vida. Quantos creem nisso nesta noite? Aleluia. Louvado seja Deus. Juízes capítulo 6, no seu verso 6 em diante, diz que um povo clama ao Senhor pela aflição que ele estava passando, por os inimigos estarem oprimindo aquele povo que era um povo de Deus. Mas este mesmo povo, tendo a proteção de Deus, não deram crédito, não acreditaram no poderio de Deus, na força de Deus, a ponto de não acreditar no Deus que poderia livrar. Quando nós chegamos no versículo 12 do mesmo capítulo, a palavra do Senhor diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, Juízes capítulo 6, verso 12: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: quando
nós ouvimos esta palavra, irmã, continua firme, Deus é contigo. Quando nós ouvimos essa palavra, irmão, não esmoreça, não desanima, olha para Jesus, porque Ele é contigo. Isso nos anima, sim ou não? Sim. Isso nos dá uma palavra de vigor, de força. O pastor falou, o irmão falou, que Deus é comigo, então eu vou acreditar nesta palavra. Mas nas nossas limitações, no nosso medo, na nossa dúvida que nós trazemos dentro de nós colocamos em questionamento esta palavra de edificação que foi colocada em nossas vidas. Aí chega aqui no versículo 12, responde Gideão ao Senhor: ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Olha a dúvida. Deus diz para o povo de Israel que Ele é contigo. Deus ainda diz mais: olha, não tema, porque eu sou contigo. E Gideão, um dos homens de Deus, escolhido, tendo um chamado de Deus, ele coloca esse questionamento. Ele diz: ai Senhor meu, se o Senhor é comigo, por que sobrevém tudo isso sobre a minha vida? Aqui em questão ele está questionando o anjo do Senhor, falando: se o Senhor é comigo, por que nós vivemos nessa opressão? Por que esse inimigo, por que os midianitas têm nos escravizado, têm nos oprimidos? Por quê? Vamos ver por quê. E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então virou o Senhor para ele e disse: ah é? Então vai na tua força. Olha só, este versículo, queridos, o versículo 14, ele é tão rico, que ao mesmo tempo que o próprio Deus está dando sobre a vida dele a palavra de força para ele continuar, naquilo que ele coloca a dúvida da palavra de Deus, na parte A deste versículo, virou o anjo do Senhor para ele e disse: ah é? Você não confia? Você está me reprimindo? Você está em dúvida do que eu realmente posso fazer por este povo? Você não acredita que eu posso mudar a sua situação? Que eu posso tirar você desse cativeiro? E quando Gideão reclama: o que nós vamos fazer com tudo aquilo que os nossos pais falaram do Senhor? Aí Deus olha para ele naquele momento e fala: então não acredita? Então vai na tua força, vai nessa sua força. Mas nós sabemos que nós servimos um Deus que é fiel, e ele diz: vai na sua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Gideão, com a sua própria força, com o poderio dos exércitos, ele conseguiria, queridos? Sim ou não? Porque se ele conseguisse, queridos, ele já teria feito. E olha que Gideão tinha um grande exército. A Bíblia nos relata que ele tinha mais ou menos 32 mil homens. Só que o inimigo, queridos, os midianitas, a Bíblia diz que eram incontáveis, era como gafanhotos, não podia ver. Então Gideão, na sua força, na sua força, ele falou: não vou conseguir. Aí o Senhor responde: porventura não te enviei eu? Deus vai falar com gente aqui nesta noite. Ei, igreja, porventura não te enviei eu? Deus tem te mandado, igreja. Deus tem colocado no teu coração coisas para você fazer, e você está se acovardando. Deus tem te dado ferramentas, Deus tem te preparado, Deus tem te capacitado, Deus tem dito que é contigo. Deus ainda mais fala: vai nessa sua força, porque eu sou contigo, homem valente. E você ainda está trazendo dúvida no seu coração. Sabe por quê, querido? Porque muitas vezes nós nos diminuímos. Nós muitas vezes queremos ser o mais
pobre, o mais miseráveis, porque a palavra do Senhor diz aqui, ó, e ele disse, ai Senhor meu, olha aí, mais uma vez, Deus está dando palavra que é com ele, e ele mais uma vez, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Irmãos, não adianta nós arrumarmos desculpa para aquilo que Deus colocou para nós fazermos, porque nós acabamos de declarar na primeira palavra desta palavra desta noite, que todos nós temos o quê? Um chamado. Todos nós temos um chamado de Deus, seja como for da forma, mas nós temos um chamado de Deus para fazer o ID, para fazer a obra, para ajudar o próximo. E é em meio a esta dúvida que nós trazemos, de que Deus realmente é conosco, que nós pedimos provas ao Senhor. Quantos aqui não já orou? Quantos aqui já recebeu uma palavra, uma profecia sobre a tua vida? Deus usou um homem, usou uma mulher de Deus e profetizou sobre a tua vida, e naquela dúvida do teu coração, quando você se ajoelha e pergunta assim, ó, se foi o Senhor mesmo que falou, se foi o Senhor mesmo que enviou, se foi o Senhor mesmo que ordenou, me dá uma prova, mostra para mim. Só falta Jesus descer e falar, olha eu aqui. Só falta Jesus fazer isso, porque Deus tem enviado os teus servos, Deus tem continuamente falado comigo e com você. Eu sou contigo, meu filho, eu sou contigo, não temas, clama a mim que eu vou te responder, e além de eu te responder, eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Sabe por quê? Porque eu sou contigo. E mesmo assim ainda continuamos pedindo provas que Ele é conosco. Lá no versículo 17, Gideão responde ao Senhor: Senhor, se agora achei mercê, achei graça diante dos teus olhos, dá-me um sinal, que és tu, Senhor, que me falas. Rogo que daqui não te apartes. Ele pede o sinal, fica aqui, Senhor, que eu vou lá, vou preparar tudo isso. Irmãos, quantos confiam no Senhor? Amém, glória a Deus. Não temas, confie. Não é o nosso sacrifícios e oferta que faz Deus ser fiel a nós. Amém? Amém. Confie, não é aquilo que você está fazendo para Ele ou por Ele que vai fazer com que Ele seja fiel a nós. Muitas vezes nós fazemos aqui, Gideão falou, fica aí, Senhor, que eu vou lá, vou preparar, olha aqui, vamos ler a palavra. Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que tu és, Senhor, que falas comigo. Rogo-te que daqui não te aparte, até que eu volte e traga a minha oferta e a deposite perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Entrou Gideão, preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha, a carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém, o anjo de Deus lhe disse: toma a carne, toma os bolos asmos, pães, sobretudo, venha, derrama-lhe, põe por cima do caldo, e assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou-lhe a carne e os bolos altos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão que era o anjo e disse: ai de mim, Senhor, pois vi o anjo do Senhor face a face. A Bíblia nos relata, irmãos, que só um viu Deus, a sombra de Deus, que também temeu imaginar vendo Deus face a face, que foi Moisés. Amém? Aqui também Gideão temeu. Dentro do estudo de angelologia nós vamos aprender essa diferença. Amém?
Então tudo está direcionando para isso. Então Gideão edificou ali um altar do Senhor e chamou o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje, este altar está em Ofra, que pertence à Bizarrita. Porém o Senhor disse: paz seja contigo, não temas e não morrerás. Quando nós olhamos aqui, nós imaginamos que o Senhor se agradou, o Senhor aceitou aquele sacrifício em oferta, porque Deus poderia fazer pela vida dele, amém? Mas não, quando eu vejo essas preparações aqui, queridos, quando eu vejo essas ofertas, carne, bolo usado, põe sobre penha, derrama eles por cima, coloca numa panela, coloca num cesto, me lembra o que, queridos? Me lembra as ofertas que algumas religiões fazem ao Senhor. Se nós olharmos a Bíblia, desde lá do Êxodo, do Levítico e Números, os sacrifícios que eles faziam não é nada diferente disso que nós vemos nas encruzilhadas. Lá tem a ave, lá tem a farinha, lá tem o óleo, lá tem tudo isso. Você pode olhar que tem tudo isso. A Bíblia relata tudo isso. Mas eram ofertas, eram sacrifícios oferecidos a ídolos, por aquilo que eles pediam aos ídolos. Não se engane, queridos. Por isso, mais uma vez, tem muitos cristãos, muitos servos de Deus, conhecedores da palavra, está andando aqui, aí ele vê um trabalho feito ali, o que ele faz? E às vezes nem chega perto, né? Vai lá pelo outro lado. Quem aqui não passa debaixo do escalo? Irmãos, vamos aprender a palavra. Vamos aprender a palavra. Eu conheço um que ele vai além. Aonde que ele vê um trabalho feito, ele sai chutando. Eu faço diferente. Aonde que eu passo, eu vejo, eu repreendo todo aquele mal que foi lançado ali. Eu não tenho ousadia, porque cada um tem a sua religião, mas eu tenho autoridade, em nome de Jesus, de repreender todo o mal que foi direcionado àquilo ali. Então, na autoridade do nome de Jesus, eu falo: Senhor, que seja desfeito todo o mal, todo o trabalho, Senhor, seja para quem foi enviado, em nome de Jesus. Amém, queridos? Porque nós sabemos que aquilo ali não é para edificação, e sim é para destruição, em nome de Jesus. Quando cremos e obedecemos ao Senhor, todo o mal cai por terra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Mesmo sendo revestido pelo Espírito do Senhor, a nossa carne, ela é o quê? Fraca. E não acreditamos, queremos mais prova do Senhor. Deus diz para Gideão: vai que eu sou contigo. Tanto é que ele ergueu um altar, e aquilo ali, e chamou aquele altar a paz do Senhor ali. Aí lá no versículo 36, queridos, Gideão, tudo com isso, vamos lá, versículo 36, disse Gideão a Deus: se há de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção, uma porção de lã a eira, se o orvalho estiver somente nela. Olha a prova que ele põe Deus, olha a prova que ele põe Deus. Ele coloca aqui, queridos, ele coloca um pedacinho de lã no sereno, no orvalho, amém? Coloca lá, primeiro ele coloca, porém uma porção de lã na eira, se o orvalho estiver somente nela, e seca toda a terra, então conhecerei que há de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. Quem aqui tem chamado de Deus? Porque você não tem feito o chamado de Deus. Você ainda quer prova, né? Você ainda está pedindo uma prova que Deus é contigo, que Deus quem te enviou lá. Ei, tem uma família lá, tem uma família, Manai, Candaramanai, que está implorando a tua presença na casa dela. Lá, show de cara. Só falta ela se ajoelhar e falar: pelo amor de Deus, venha me visitar, Nanai, Kai. E você ainda está esperando Deus ainda te mandar mais provas que é na tua vida. Eu não vou porque eu estou esperando o pastor. Eu não vou porque eu estou sozinho. Eu não
não vou porque meu marido não pode ir, não vou porque minha filha não pode ir. Deus mandou você. O chamado é para você. Mas pastor, se eu chegar lá, o que eu vou falar? Ei, Deus manda te dizer nesta noite: abra então somente a tua boca, que eu colocarei palavras na sua boca. Mas eu não tenho chamado missionário, eu não sou levita, eu não sei pregar. Ei, Deus tem um chamado na tua vida. Queridos, cuidado, não negligencie o chamado de Deus, não negligencie aquilo que Deus colocou em tuas mãos. Sabe aquela cura que Deus efetuou sobre a tua vida? Sabe aquele milagre que Deus fez, que ninguém acreditava, nem você mesmo nesse milagre? Deus fez um milagre, Deus fez uma cura, Deus te restaurou para que através do teu milagre, através da tua cura, você possa também servir de testemunha viva de que Deus existe. Porque tem muitos irmãos já desenganados, tem muitos que você chega e fala: Deus não existe não, eu tenho pedido prova e Ele não tem feito. Eu contei sexta-feira ali na casa do irmão Ney, que o irmão que estava ali conosco, estava ali nas orações conosco, eu encontrei ele estava, a última vez que eu encontrei ele estava empregado. Ele falou: pastor, obrigado, estou empregado. Eu falei: que bom. Última vez que eu encontrei ele: estou desempregado, não arruma emprego para mim. Eu falei: mas você não estava empregado? Não, aquele dia que o senhor me viu, eu estava todo sujo de tinta, era só umbigo. Eu falei: não, você estava com um uniforme. Eu estava ali no depósito, mas eu fui mandado embora. Eu falei: foi mandado embora por quê? Eu faltei. Tempos de experiência. Quando a gente falta, o que acontece? Se você falta na experiência, quando passar a experiência? Você já quer férias? Você já quer férias? Quando é que é minhas férias, né, Jesus? Já passei a experiência, já tenho direito. Irmãos, vigia. Deus tem dado prova que Ele é contigo, que Ele está na sua vida, tem te dado livramento, tem te guardado, tem te sustentado. Deus é tão grande, tem dado tanta prova na sua vida, que muitas vezes nós ficamos desempregados e nada nos falta. Aleluia. Esse é um Deus que provê de todas as coisas. Aleluia. E Ele pede, aí Ele coloca, irmã Aline, um algodão assim, um algodão, à noite, coloca lá, e o sereno cai. Aí Ele pede essa prova, que só esse algodão fique molhado, e toda a terra fique seca. Olha, como é que pode? Você coloca uma roupa lá fora, né, um pano lá fora, um algodão, cai o sereno da noite, o algodão fique todo molhado, e tudo em volta fica seco. Como é que pode? Que prova é essa? Aí a Bíblia diz, estou falando, mas a Bíblia, ela diz aqui, tá bom? Eis que eu porei uma porção de lã, que é o algodão, na eira. Se o orvalho estiver somente nela, ou seja, se o algodão tiver somente ele molhado, e seca a terra em redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu. Porque ao outro dia se levantou de madrugada, no outro dia se levantou para ir ver, e apertando a lã, foi lá, pegou o algodão, apertou dela, oprimiu, e encheu uma taça cheia de água, e a terra estava seca. Aí nós podemos falar, mas... Aí ele pede ainda, mesmo assim, não acreditando, ele fala de novo: disse mais Gideão, mais prova ele quer, irmão. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, Senhor. Se ainda falar só esta vez, rogo-te que me desta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca e toda a terra ao redor esteja molhada. E Deus assim o fez naquela noite, pois se a lã estava seca, e sobre a terra ao redor tudo molhado. Queridos,
Se nós pegarmos um algodão, colocarmos um copo e chover, ele vai ficar seco e toda a terra molhada, sim? Sim ou não? A gente pega aqui um algodão, coloca um copo, põe lá fora, chove. Aonde está aqui, tira o copo, ela vai ficar seca. Agora, se fizer o contrário, toda a terra seca, choveu, toda a terra seca e só não molhada. Irmãos, você quer mais prova do que Deus na sua vida? O que é que nós estamos fazendo com as provas que Deus está nos dando? Às vezes estamos rodeados, cheios de pessoas ao nosso lado, mas nem todos estão preparados para a obra de Deus. Deus não conta com tímidos e covardes. Outrora eu era tímido, sim ou não, pastor? Outrora eu era tímido. Irmã Cris, cadê a irmã Cris? Está aí? A irmã Cris também me conhece há muitos anos. Outrora eu era tímido, mas Deus necessitava de me usar para uma obra, porque Ele designou sobre a minha vida um chamado. Então, para que eu viesse a servir essa timidez, este medo que havia em mim, não poderia mais existir. Vamos lá, para a Bíblia, capítulo 7. Versículo 3. Apregoa, ô Gideão. Vai lá. Gideão recebe um chamado para livrar a Israel dos opressores, dos midianitas. Aí lá no capítulo 7, versículo 2, ele diz assim: disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas às tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Sabe aquelas coisas que é impossível para nós fazermos? Impossível. Se nós tivermos muitos recursos, nós vamos nos gloriar na nossa força. Eu fiz porque eu consegui fazer. Mas quando nós não temos recursos, quando nós não temos possibilidade nenhuma, e mesmo assim nós conseguimos fazer, nós louvamos e gloriamos quem? Deus, porque não foi com a minha própria capacidade, com a minha própria força, eu não teria. Quando Deus nos usa, querido, para levar uma cura, uma libertação, uma transformação, irmãos, não é eu, não somos nós. Nós atendemos o chamado de Deus e obedecemos, e apenas fazemos uma coisa. Qual, pastor? Cremos, temos fé que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. E eu creio nesta boa obra que ele começou na minha vida. Eu creio nesta boa obra que ele começou na sua vida. Se ele começou, ele é fiel para cumprir. Quantos creem nisso? Aleluia. Apregou, ou seja, prega, diz, pois aos ouvidos do povo dizendo: quem for tímido e medrosos, volte e retire-se, vai embora. Nós estamos começando, nós estamos fazendo um trabalho, vamos fazer mais ainda. Foi levantado, várias pessoas aqui se prontificaram a fazer o ID do Senhor. Aí, caminhar aí, fazer a vontade de Deus. Só que não pode ser tímido, não pode ser covarde, não pode ser medroso. Tem que ser audacioso. Tem que ter a coragem, a audácia em Cristo de fazer. Porque, irmão, se você estiver tímido, estiver medroso, a primeira casa que nós entrarmos e o inimigo se manifestar ali, quando é que você vai voltar de novo na missão? Quando é que você vai evangelizar de novo? Porque a nossa igreja, graças a Deus, Deus tem trabalhado, é poucos que nós vemos. Mas tem lá, irmãos, que nós vamos entrar, vocês nunca contemplaram isso. Lá que nós vamos entrar, que a pessoa está virada para frente e a cabeça para trás. Literalmente. Não é historinha que o pastor está contando, ó. A pessoa anda assim, ó. Não é porque ele não vira. Isso foi deficiência física. Não, isso foi um demônio. A ponto de que nós fazemos campanha naquela casa, e quando nós regressarmos ali, a pessoa está assim, ó. Glória a Deus. Aleluia. Porque foi Deus quem fez. Glória a Deus. Ei, tímidos, ei, medrosos, covardes, tira essa timidez.
Coloque esse medo diante do Senhor. Tire